Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bem, todos nós escutamos parábolas de Jesus e eu acredito que todos nós gostamos muito das parábolas, mas as parábolas, elas perdem um pouco a sua eficácia quando nós não entendemos as circunstâncias, o contexto em que elas foram pronunciadas por Jesus, contadas por Jesus. Então, existe um desafio muito grande quando se escuta uma parábola, que é converter os ensinamentos daquela parábola para os dias atuais, para que ela continue servindo no seu efeito moral, no seu ensinamento para todos nós. E hoje nós teremos a palestra cujo tema é a parábola do filho pródigo. E quem nos vai fazer a palestra é o Cláudio Almeida, e o Cláudio é a segunda geração, digamos assim, de pessoas ligadas ao Frei Luiz. O pai dele era o comandante Melo, que acompanhou Luiz da Rocha Lima praticamente desde os primeiros dias, espírita também, fez parte da mesa muitos anos, contribuiu tremendamente para essa obra e trouxe seus filhos também aqui para esta obra, e o Cláudio trabalha na sala 3 e hoje vai nos dar o prazer de falar sobre a parábola do filho pródigo. O Cláudio, como eu falei, frequenta a casa desde a época que seu pai frequentava, então praticamente nascido e criado aqui no Lar de Frei Luiz. Cláudio, vai ser um prazer escutar a sua palestra. Por favor, o microfone é seu. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Acho que foi. Então, depois desse preâmbulo aí, dessa apresentação, eu só tenho a agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês nessa noite, e para mim é um grande orgulho. Mais um pouquinho. Eu sou, como foi falado, um filho dessa casa, segunda geração, e eu me lembro desde garoto, o meu pai, né, ele era chamado de comandante Melo, que ele era militar. Então, quando ele conheceu, já era espírita, e a gente realizava e realiza até hoje o culto cristão no lar. E o culto cristão no lar na minha casa tem a minha idade, 63 anos. Nunca deixamos de fazer esse culto no lar uma única segunda-feira, durante 63 anos. Meu pai faleceu em 1990, em dezembro, e minha mãe está viva, a dona Iole. Está viva, vai fazer 102 anos. E hoje, toda segunda-feira, ela mora aqui na Barra, toda segunda-feira nós vamos lá e fazemos o culto cristão no lar com ela, há 63 anos. O culto começou e eu ainda não tinha nascido, estava na barriga dela. Então, quem conheceu bem, até nos primórdios do culto, nosso irmão Agenor, que foi muito ligado a meu pai, e, enfim, e nessa ligação enorme aqui, muitos irmãos aqui da mesa conheceram meu pai e têm grande ligação com ele, conviveram com ele, e meu pai era um cara, Paulo Roberto até falou, teu pai era um disciplinador, né? Ele era como militar, ele era o braço direito do Rocha Lima na disciplina. Então, qualquer coisa disciplinar, Rocha Lima apelava para ele, Melo, vai até lá, chamava ele de Melo. E aí, realmente, ele chegava e dava um jeito na coisa. Realmente, era por aí. E muito dedicado à obra, assim, estudioso também da doutrina. Então, só que ele partiu bem mais cedo para a pátria espiritual. Ele morreu com a minha idade praticamente, um pouquinho mais, 65 anos. Então ele passou por esse processo, um processo kármico pesado, mas foi importante para ele, e eu tenho certeza que hoje na pátria espiritual, no mundo espiritual, ele continua ajudando a casa,
ao lado de Frei Luiz, de Lauro Neiva e de tantos outros aqui, Dona Amélia, Picoloto, todos, muitos que passaram aqui e estão lá ainda continuando a trabalhar para essa causa aqui, para o lar de Frei Luiz. Eu me lembro também que quando eu comecei a vir aqui, esse salão aqui não existia, isso aqui era um charco ainda, bem lodoso. O pessoal aqui vinha pescar rã. Chovia, fazia um charco aqui, então, aí quando começaram a construir as primeiras casas das crianças do orfanato, essas aqui de trás, e eu tenho bem essa lembrança de vir aqui bem menino, para vir com meu pai aqui em alguma coisa, e aí eu me lembro do lançamento da pedra fundamental desta casa aqui. Então, assim, são recordações muito grandes. E a gente sempre vai e volta na casa, a gente é um filho que às vezes se afasta, aí apanha um pouco, né, com a vida e tudo mais. Somos todos filhos pródigos, então estamos nessa jornada espiritual, e aí a gente vai, e agora, graças a Deus, eu retornei, estou trabalhando aqui na sala 3 também. E essa temática de hoje sobre a parábola do filho pródigo se dá assim numa conjunção, numa coincidência, entre aspas, porque tem um livro que a gente estuda lá antes do atendimento fraterno na sala 3, a gente reúne com um grupo de médiuns e faz um estudo da doutrina. E o livro que a gente está estudando fala muito em autoconhecimento, nessa parte de autorrealização. Então, é uma temática interessante e eu resolvi, então, já que estava tudo se reagrupando de novo, se reunindo, eu vou falar sobre o filho pródigo, mas que eu já falei aqui, a última vez que eu estive aqui, neste local, deve ter mais ou menos uns 7 anos atrás, que eu falei sobre essa mesma temática, a parábola do filho pródigo. Aí eu fui lá, numas coisas antigas que eu guardei, aí eu achei o estudo que eu fiz, que falei aqui há uns 7 anos atrás, aí foi bem legal. Aí eu falei, não, então agora eu vou repetir. Tudo muda, a gente está com uma consciência já diferente, mais expandida. Então, em cima da parábola do filho pródigo, eu queria fazer uma homenagem também a um filósofo que também já desencarnou, uma pessoa muito importante na minha vida também, que se chama o professor Huberto Roden. Não sei se alguém já ouviu falar nele, mas um filósofo universalista que escreveu 60 livros, e esses livros do Roden, é interessante, eles ficavam na mesa do culto, lá na minha casa, quando a gente fazia o culto no lar. Meu pai gostava do Roden, mas ele não lia muito Roden no culto. Aí eu vi os livros do Roden lá, aí comecei a me interessar. Ajusta melhor. Comecei a me interessar mais. Peguei o livro a esmo e comecei a estudar. Aí estava esse livro lá, é dessa época, tem mais de 25 anos. Sabedoria das Parábolas, de Huberto Roden. Então, eu vou desenvolver um pouco essa temática em cima dos comentários do professor Huberto Roden. Ele nasceu em 1893, já desencarnou há muito tempo, e faleceu em 1982. Ele foi padre jesuíta, estudou muito na escola jesuítica, tornou-se padre e escreveu muitas obras interessantes, mas depois, com essa mente mais aberta dele, universalista, houve alguns problemas com a igreja e tudo mais na época, e ele teve que se afastar e deixou a batina e saiu do clero. Mas continuou escrevendo, poliglota, conheceu a Índia, toda aquela parte da filosofia indiana, viveu muito tempo lá também, e chegou também a dar aula de religiões comparadas. Como ele tinha um conhecimento muito grande das religiões, ele dava aula de religiões comparadas e foi convidado para fazer, no final da guerra, em 1945, ele deu aula em Princeton, nos Estados Unidos, e em Washington também, nessa cátedra de filosofias comparadas. Falava muito bem inglês, alemão, italiano, francês. Realmente era uma cabeça maravilhosa, muito estudioso. Então, dito isso, nós vamos falar um pouquinho sobre essa parábola do filho pródigo. Então vamos fazer como que uma viagem, um mergulho
nesse autoconhecimento que é tão falado durante tantos séculos e que eu acho, que aí é uma opinião minha, uma pedra fundamental no conhecimento da espiritualidade e de quem somos, tá? Então, vamos começar aqui. Antes de mais nada, vamos esclarecer o que é uma parábola, né? Isso é importante. Uma parábola é uma comparação, é um recurso que Jesus utilizava frequentemente para fazer uma analogia entre um símbolo e um simbolizado. Eu sei que muitos irmãos aqui também já falaram sobre a parábola do filho pródigo e tudo mais, mas a gente aqui vai dar um viés mais nosso aqui em cima do professor Roden, tá? Então vamos lá. Então, toda parábola tem um símbolo e um simbolizado. Vamos ver o que é um símbolo e o simbolizado. Nos dias de hoje, se olharmos para uma placa de trânsito com a letra E e uma faixa vermelha na diagonal, ou seja, essa placa é muito conhecida de todos que dirigem, uma placa E, com uma faixa cortada. A placa é o símbolo e o simbolizado, o que significa? Proibido estacionar, certo? É isso. Então, você tem um símbolo, que é a placa de trânsito, que tem um simbolizado que diz proibido estacionar. No Evangelho, diz que o reino de Deus é um tesouro oculto, uma pérola no fundo do mar. Isso é Jesus que fala no seu Evangelho. Ou seja, o símbolo é o tesouro oculto e a pérola preciosa no fundo do mar, que é o simbolizado, é o reino dos céus, o reino de Deus. Então, Jesus fazia essas comparações. O que nós vamos procurar elucidar é o simbolizado da parábola do filho pródigo. Vamos falar sobre a evolução do homem. Mas, enquanto eu estava pensando do que iria apresentar, acho melhor começar com alguns conceitos preliminares. Vamos ver aqui, meus irmãos, essa não é a primeira, obviamente, nem a única, nem a última vez, de uma forma de interpretar os ensinamentos do Mestre Jesus. As parábolas têm a propriedade de serem elásticas. Elas podem ser interpretadas de acordo com o grau de evolução, de conhecimento de cada um. E aqui vamos estudar um pouquinho sobre a visão da parábola através da ótica do professor Huberto Roden, que é muito interessante. Nós sabemos quem nós somos. Quem nós somos, isso nós sabemos. É importante. Quem? Eu acabei de me apresentar com informações do meu exterior, da minha periferia. Quem eu sou, onde eu trabalho, quantos anos eu tenho, quem era meu pai, enfim, isso é o meu exterior. Isso eu estou falando quem eu sou. O difícil é sabermos o que nós somos. Aqui a gente já está fazendo uma diferença grande de quem para o que. Preste atenção bem nisso. Nós vamos mergulhar agora e falar sobre o que nós somos. O homem há milênios procura saber o que ele é. Essa é uma busca eterna da humanidade. O que é o homem? Desde tempos antiquíssimos, movimentos de autoconhecimento vêm acontecendo. Podemos dar um pulo até a Grécia Antiga. No Templo de Delfos, 400 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, estava escrito na fachada do panteão, do templo: conhece-te a ti mesmo. Está lá até hoje. O desafio é saber o que é o homem. Não só a sua periferia, mas o seu centro também. Para facilitar essa imagem, vamos criar na nossa mente aqui um alvo. Imaginemos um alvo de arco e flecha, de tiro. Então, você tem a mosca, que é o centrinho, aquele pontinho no meio. E depois você tem círculos periféricos, que vão crescendo, certo?
um maior, o segundo maior e o terceiro maior. Então vamos ter em mente, imaginar esse alvo, com um centro e 3 círculos periféricos crescentes. Então vamos lá. Vamos agora observar a constituição da natureza humana. O que é o homem? Um homem é formado, basicamente, vamos chamar aqui por 3 elementos. No centro desse alvo está o nosso eu divino, o nosso espírito. Os hindus chamam de Atman, Deus em nós, a luz do Cristo, a chama divina em nós, a partícula divina em nós. E na periferia está o nosso, vamos chamar de ego, ou seja, é a nossa casquinha. Esses 3 círculos exteriores são o nosso ego. É uma casquinha, é um invólucro, que é formada por uma parte física, mental e emocional. Tem mais, mas vamos concentrar só nessas 3. Os 3 círculos exteriores são o nosso ego, físico, mental e emocional. É a nossa periferia. E no centro está o nosso eu divino. Ok? Na parte mental encontra-se nosso intelecto, os nossos desejos, as nossas emoções, a nossa inteligência. E aqui também a região dos nossos sentidos, os 5 sentidos. Como nós ainda não conhecemos o nosso eu divino, temos dificuldade de reconhecê-lo, nós achamos que somos o nosso ego. Essa é a primeira dificuldade grave, grande que nós temos. Porque nós achamos que somos o nosso exterior, a nossa casquinha, o nosso ego. E nós não somos o nosso ego. Nós temos o nosso ego. Há uma diferença entre ser e ter. Nós somos o nosso eu divino e nós temos o nosso ego. Isso é muito importante, a diferença dos verbos. Mas, na realidade, não somos o nosso ego. Ego significa persona, que deriva da palavra latina equivalente a máscara. Ego significa máscara, que significa ilusão. Ilusão. O ego é egoísta. Quanto mais o ego tem, melhor. Ter muito dinheiro, ter muitos automóveis, muita saúde, e etc. E isso nos aprisiona. Quando não temos, fazemos de tudo. Corremos atrás para ter mais e depois ficamos preocupados com medo de perdê-lo. Então vejam, meus irmãos, nós estamos nessa nossa vida aqui material, encarnada, precisamos ter muito cuidado com essa distinção, porque nós achamos que somos o nosso ego, né? Físico, mental e emocional, e aí o que acontece? Nós nos apegamos às coisas exteriores, e esse apego demasiado nos causa uma série imensa de transtornos e de sofrimentos. É o apego demasiado, não é que nós não devamos ter, né? Mas aí eu não vou trabalhar, não vou fazer. Não, o problema é que nós colocamos o nosso coração nos nossos teres e não no nosso ser. E aí os problemas são muito graves, porque nós nos enredamos por essa imantação, por essa escravidão ilusória do nosso ego, e aí nós começamos a sofrer, porque o próprio budismo fala da impermanência. Tudo que é impermanente gera sofrimento, porque ora você não tem, ora você tem saúde, ora você não tem saúde. No plano material, tudo é impermanente. Então, até o budismo fala sobre isso. Cuidado com o apego nas coisas que são impermanentes, porque elas geram sofrimento. Bom, essa é a zona dos contrastes, né? Essa parte periférica do nosso ego. Nós temos
todo o polo positivo e negativo em contraste. Saúde, doença, tristeza, alegria e assim vai. E nós estamos tramitando nessa zona, que ela é uma zona de sofrimento. Se a gente se apegar demais a isso, é complicado. Bem, essa é a zona de contrastes. É a zona dos prazeres também. O nosso ego sempre espera um resultado, uma recompensa das nossas ações. O nosso ego quer sempre ser recompensado. E Jesus sempre disse: não espere recompensa de nada. Não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. Ou seja, não esperem recompensa de nada. Então a gente precisa fazer essa reflexão interior, que isso é muito importante. O ego é mundo ilusório. O eu é realidade. Então, o nosso ser divino, a chama de vida em nós, o Cristo em nós, nosso Cristo interno, que Rocha Lima tanto falava aqui, essa é a verdade sobre nós mesmos. Nós somos esse ser divino. É preciso nós fazermos profundamente essa reflexão, separar as coisas e descobrirmos onde está o tesouro oculto que Jesus falava, a pérola preciosa, que Jesus dizia que estava escondida. Está escondida onde? Está escondida dentro de nós. Está tão perto que a gente não consegue enxergar. Está mais perto do que a nossa própria respiração. Todos os grandes mestres de todos os países, se você for ver isso com os Vedas lá atrás na Índia antiga, com o budismo, com Jesus, com Lao Tse na Índia, com o Tao, no budismo, lá no Japão, no budismo Zen, todos eles falam sobre isso, de nós voltarmos para dentro e termos essa experiência do contato conosco mesmo, com Deus em nós. O ego, o eu, nosso eu divino, ou seja, o centro desse alvo, como a gente falou na imagem, o eu é a felicidade plena, é plenitude pura. O ego são alegrias temporárias, os prazeres temporários, mundanos. Jesus disse: não vos apeguei às coisas do mundo, porque a morte vem como o ladrão da noite. Lembram dessa passagem de Jesus? Não vos apegueis demasiadamente às coisas do mundo, demasiadamente, porque a morte vem como o ladrão da noite. E quando nós desencarnarmos, nós vamos para o mundo espiritual totalmente apegados. Há uma dificuldade imensa dos espíritos que nos auxiliam nesse processo, para nós podermos irmos nos dessensibilizando a esse apego que nós temos aos bens materiais. Então é preciso ter muito cuidado com isso, porque quando desencarnarmos, nós vamos para lá do mesmo jeito que estávamos aqui. No centro está o nosso eu, a partícula divina em nós. E como disse Jesus, o Pai em nós, essa partícula divina em nós é um germe, é uma potencialidade divina que é imanente dentro de nós. Imanente, essa é uma palavra na filosofia importante. Imanente é o que está dentro de nós, mas ainda não eclodiu. Então, essa chama divina, esse Cristo interno em nós, ela é imanente, é uma potencialidade, mas ela não eclodiu ainda. Ela não eclodiu porque o nosso ego, a nossa periferia, essa casca cobre o nosso eu divino, a luz do mundo que nós somos, como disse Jesus. O nosso ego é tão forte que ele, vamos dizer assim, é como se fosse uma capa em cima dessa luz interior sobre nós. Então, a luz, apesar de estar lá, ela não brilha, porque ela está envolta nesse véu opaco das nossas crenças limitantes
que nos puxam para o mundo de Maya, como dizem os hindus. A gente fica apegado a isso e esquece do o que nós somos e não quem. A gente se perde nisso, a gente fica achando que nós somos a nossa casquinha exterior. Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Jesus disse: vós sois deuses. Está no Evangelho, vós sois deuses. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E as obras que eu faço hoje, vós podereis fazer amanhã. Olha o tamanho dessas palavras de Jesus, a grandiosidade disso para a nossa reflexão. Vós sois deuses, está no presente do indicativo, meus irmãos. Não é vós serão ou vós foram, vós sois deuses. O Pai está em mim e em vós, em todos nós. As obras que eu faço, e ainda disse mais Jesus, hein? Olha só. E as obras que eu faço hoje, vós podereis fazer amanhã, e ainda mais. Tudo isso já está dentro de nós em forma embrionária. Nós já somos deuses, mas nessa forma embrionária, ela não eclodiu ainda. Mas em forma potencial. Observem que a frase que Jesus disse, como eu falei, está no presente do indicativo. Vós sois deuses. Então vamos agora utilizar mais um símbolo. A semente da laranja. Mais um símbolo bem simples que todos conhecem. A semente da laranja já é a laranjeira em potencial, não é? A sementinha da laranja, o caroço, já é a laranjeira potencialmente. Porque se ela já não fosse, como que ela poderia se transformar numa laranjeira? Se ela não tivesse esse potencial já dentro da semente dela. Mas para se tornar uma árvore, ela tem que romper a casquinha. Nós também já somos deuses em potencial. Só precisamos romper a casca do nosso ego. Nós precisamos romper essa casquinha, meus irmãos. Senão não adianta, nós não vamos para frente, não vamos evoluir. Vamos ficar travados aqui nas nossas crenças limitantes, escravos do nosso ego. Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, ele permanecerá estéril, mas se morrer, produzirá muito. Olha o símbolo e o simbolizado dessas palavras de Jesus. Se o grão de trigo não morrer, ele permanecerá estéril. Mas se ele morrer, ou seja, se ele romper a casquinha, ele produzirá muito. Então nós precisamos romper essa casquinha. Como está aqui na palavra de Jesus. O grão de trigo precisa morrer. Que se ele não morrer, ele não terá vida eterna. Essa é a simbologia. Jesus também disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade é essa, meus irmãos? É a consciência da presença divina dentro de nós. Isso é muito importante. Não adianta nós nos voltarmos só para dentro. Nós precisamos perceber a consciência da presença de Deus em nós. Deus está presente dentro de nós. Ele está fora, mas aonde nós podemos experienciá-lo é dentro de nós. Quando nós nos recolhemos, quando nós fazemos silêncio interior, Diz o ditado que quando o homem se cala, Deus fala, não é isso? Quando o homem cala, Deus fala. Então a gente precisa se recolher, ter momentos durante o dia de recolhimento interior. Jesus fazia isso demais. Ele de vez em quando sumia, às vezes ia para um lugar ermo, deserto, para meditar, para fazer esse contato com a presença divina dentro dele, que o guiava, que o orientava. Eu e o Pai somos um, ele também afirmou.
Nessa zona egóica, nós estamos sujeitos ao sofrimento, como nós falamos. E a providência divina é aquela vozinha interna nos dizendo que não estamos no caminho correto. Quando nós meditamos, nos interiorizamos, nós escutamos, quando a gente está calmo, com a nossa mente sem tagarelice, quando a gente consegue baixar essa vibração, nós conseguimos nos sintonizar mais interiormente. Então, nós estamos ouvindo aquela vozinha interior. Os grandes mestres falam em ouvir a voz do silêncio, de uma forma poética. É isso, é ouvirmos a voz do Cristo interno, mas é preciso nos acalmarmos. E essa vozinha interna dizendo que não estamos no caminho correto, que estamos desperdiçando a nossa energia vital. Essa voz interior muitas vezes fala conosco e fala: meu filho, você está no caminho errado, você está gastando a sua energia vital com as coisas do mundo. Volte-se para a verdade, para as coisas de Deus. Volte-se a mim para dentro, que eu vos conduzirei, eu vos orientarei. Acalma-te. E a gente precisa refletir sobre isso no nosso dia a dia. Na grande maioria das vezes, essa energia é gasta desnecessariamente, em luxo, em luxúria, em cumilanças e outras coisas que são exageros e gastam a nossa energia vital. Ou seja, na ganância, com preocupações desenfreadas, com os nossos teres e também com o sexo desequilibrado. Isso também é um problema muito sério na nossa jornada aqui na Terra. Há um desgaste imenso de energia vital com um sexo desequilibrado. O sofrimento é como um meio-fio da rua. Ele nos avisa que estamos saindo do caminho, voltando à direção. A gente começa a raspar. O sofrimento é como se a gente estivesse raspando a roda no meio-fio. E ele fala: vai doer, volta para o caminho, você está exagerando, vai comprometer, você pode até capotar, bater o carro e ser uma coisa muito mais séria. Tá certo? Então o sofrimento é importante por isso, para que a gente seja chamado a uma reflexão interna. Mas cabe lembrar uma coisa que no dia a dia a gente se esquece: o principal objetivo da nossa existência é a nossa evolução em direção ao nosso eu divino. Qual é o movimento que nós temos que fazer? É sair desse alvo, da periferia desse alvo que a gente falou, do nosso ego, e migrar para dentro do alvo, que é o nosso eu divino. É sair da periferia e vir para o centro de nós. Tá dando para entender, gente? Tá legal, né? Beleza. Então, a gente tem que fazer esse movimento contrário. Não é assim, trazer as coisas externas para dentro. Não, a gente abandona essas coisas um pouco materiais e vamos nos voltar para dentro, nos acalmarmos dentro do nosso Cristo interno, que é ali que nós seremos intuídos, orientados. Todos os grandes mestres. Isaías, quando esteve no deserto, no Velho Testamento, ele teve que fugir. Ele foi alimentado durante 40 dias e noites no deserto pela misericórdia divina, pela graça divina. Os corvos, os pássaros levavam bolinhos para ele se alimentar, a água fluía de uma das pedras e ele foi alimentado durante esse tempo todo. Por quê? Ele estava com a consciência da presença de Deus, ele estava unido, ele era uno com a divindade. Não somos dois, somos um. Nós vivemos na dualidade, nós somos dois com Deus. E nós temos que fazer esse momento de retorno à unidade, como Jesus falou. Eu e o meu Pai somos um. Todos os grandes mestres da humanidade falam sobre isso, no Oriente principalmente. Os hindus, os budistas, enfim, todos falam nesse processo de voltarmos ao centro, à unidade, à nossa verdadeira identidade, à nossa filiação divina. Somos filhos de um único Pai, então somos todos irmãos.
É um movimento de renúncia consciente. Esse movimento do externo, abandonar o velho para pegar o novo. Não se põe vinho novo em odres velhos, dizia Jesus. A gente tem que abandonar o velho, as nossas crenças limitantes, o nosso ego, e voltarmos-nos para dentro. Mas essa é uma renúncia consciente. É um trabalho muito grande dentro de nós que a gente tem que promover. E essa conduta é orientada pelo nosso livre-arbítrio, meus irmãos. Nós só poderemos fazer isso, primeiro, se tivermos um conhecimento, que é preciso ter conhecimento, de saber onde está esse alvo, como a gente está falando. A gente tem que saber onde está esse alvo, senão a gente vai para qualquer lado, tá bom. Para onde o vento soprar, tá bom. Mas não é isso, a gente precisa ter o conhecimento e aí sim, utilizarmos o nosso livre-arbítrio para fazermos esse movimento de introspecção. Vejam bem, essa renúncia tem que ser voluntária e não como muitas vezes a gente faz, com o objetivo de ganhar alguma coisa de Deus. Essa renúncia tem que ser voluntária. Não podemos esperar nada em troca disso. Isso é muito importante. Vamos chegando várias passagens de Jesus aqui do Evangelho. Jesus fala muito sobre isso, né? Depois que tiverdes feito tudo o que devias ter feito, diga, sois servos inúteis que não fizemos mais do que a nossa obrigação. Jesus tem uma passagem que fala sobre isso. Então, nós estamos fazendo cumprido a vontade do Cristo. E nós não podemos esperar recompensa nenhuma. A nossa devoção, o nosso trabalho aqui na Casa de Freio, no Lar de Freio, tem que ser feito de coração. Porque nós somos instrumentos desse Cristo interno nosso, que pulsa em nós cada vez mais na medida que nós dermos espaço para essa luz resplandecer em nós. Nós temos que ser bons pela união consciente com o Pai em nós. Ou seja, feitas essas considerações iniciais, vamos agora falar um pouquinho da parábola, né? Não falei nada da parábola. Dá tempo ainda? Eu nem entrei, né? 10 minutos. Eu fiz essas considerações iniciais, mas é rápido agora, porque isso era um preâmbulo importante para a gente chegar na parábola. Sem esses conhecimentos prévios, a gente fica meio perdido. Não, sim, pelo menos eu acho, né? Por isso que eu estou passando um pouco disso para vocês. Então, vamos lá. Agora a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo está em Lucas 15. E vamos fazer algum comentário sobre o filho pródigo, que quer dizer gastador, esbanjador. Filho pródigo quer dizer esbanjador, gastador. Aí vamos entrar na parábola agora, mas ela está resumida aqui. Como um homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai: Pai, dê-me a parte dos bens que me toca. E o pai repartiu-lhe, pois, os seus haveres, dividiu lá. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui nesse trecho a gente pode observar que o filho mais novo, ou seja, o pródigo, que pelo seu livre-arbítrio optou por desfrutar dos prazeres do ego, não usando, e sim esbanjando, abusando desses prazeres. Ele se afasta da casa do pai e entra no mundo, quer dizer, é um sentido espiritual, gastando da sua energia vital, consumindo essa energia vital, e aí ele começou a ter problemas. Havendo ele dissipado tudo, ou seja, gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. E aqui, meus irmãos, é o sofrimento que faz refletir e nos faz rever a nossa conduta, que ele começou a passar necessidades, assim como nós. E é por isso que reencarnamos. E as leis de causa e efeito se fazem presentes nesse momento. Então, ele foi encontrar-se, o filho pródigo, com um dos cidadãos daquele país.
o qual mandou para os seus campos apacentar os seus porcos. O filho pródigo estava tão sem haveres, vamos dizer assim, gastado tanto a sua substância, que aí ele foi procurar, vamos dizer, um repouso, comida e tudo mais, ele não tinha mais nada. E aí ele chegou numa fazenda, como diz a parábola, tinha lá um cuidador de porcos, que disse para ele, você vai dormir aqui com meus porcos e comer a comida dos porcos. Olha só a que nível ele chegou. Ele não deu uma cama boa, né? Você vai dormir na pocilga, junto com os porcos. Vai comer, não, você vai comer a comida dos porcos também, é o que diz a parábola. O que isso quer dizer? Ele gastou tudo e foi tentar conseguir um emprego cuidando dos porcos. E desejava encher o seu estômago com as vagens dos porcos, que os porcos comiam. E ninguém lhe dava mais nada. Ou seja, ele foi pedir emprego a alguém que era ainda mais egoísta que ele, vivendo inteiramente na zona do ego. E esse senhor não lhe deu salário, não lhe deu comida nem abrigo decente. Vejam a que ponto o filho caçula chegou, vivendo na pocilga, no meio da lama, e chegando até a invejar a satisfação que os porcos tinham ao se alimentar. Vejam que situação. Caindo, porém, em si, diz a parábola. Ou seja, esse cair em si é um despertar espiritual. Esse cair em si, ele despertou. Quantos empregados de meu pai... 5 minutos. Tá bom. Tem abundância de pão. E eu aqui pareço... Já está terminando. Eu aqui padecendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meus pais e direi ao meu pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos teus empregados. Meus irmãos, finalizando aqui a parábola, quando ele fala que ele caiu em si, como nós falamos, e isso é a nossa jornada na terra. Nós chegamos ao fundo do poço. Após tantos sofrimentos nas nossas sucessivas encarnações, a verdade é que, na verdade, ele entrou em si, quer dizer, ele despertou. Isso se chama autocompreensão. Na verdade, ele descobriu o que eu sou, como nós falamos lá atrás. O que nós somos. Não é quem, é o que nós somos. Ele despertou para isso. E o que nós falamos é que quando ele vê a luz, ele viu essa luz do Cristo interno dele brilhar, conduzindo ele de volta à casa do Pai. Então ele levantou-se, e foi em busca do seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e lançou-lhe ao pescoço e abraçou o pai quando ele retorna com muitos beijos. E disse-lhe o filho, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhes um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também um bezerro cevado, porque nós faremos uma grande comemoração. Então é isso, meus irmãos. Quando nós realmente nos voltamos para o nosso Pai, para o nosso Cristo interno, e tivermos a consciência dessa filiação divina, dessa unicidade com o nosso Pai em nós, nós estaremos em plenitude com as leis divinas. Nós estaremos em harmonia com as leis divinas, vivendo nesse ambiente de felicidade que os ladrões não roubam e as traças não corroem. Acho que vou parar então por aqui. Tinha mais um pouquinho, mas acho que ficou bom. Parar por aqui. Então, meus irmãos, é isso que eu queria trazer um pouco para vocês sobre a importância de nós termos esse processo de autoconhecimento, voltarmos para dentro e realmente fazermos essa reflexão do que nós temos e do que nós somos. Isso é muito importante, porque isso vai balizar, é uma pedra angular que vai balizar a nossa vida encarnados aqui na matéria. Então isso é um grande chamamento que todos os grandes mestres fazem, e fizeram e fazem ainda ao longo de todos os tempos, que é muito importante nós
que reflitamos profundamente sobre isso, que essa parábola nos traz aqui. Vejam como a gente consegue tirar da parábola de um símbolo, tantos simbolizados espirituais. São simbolizados metafísicos. Nós estamos falando aqui de filosofia, de espiritualidade, de algo muito grande, que é importante que a gente reflita sobre isso, porque isso vai nos trazer a felicidade eterna. Quando passarmos aqui nas nossas reencarnações, nós sermos melhores. Nós consigamos sair da roda de Sansara. Lembra que os hindus falam da roda de Sansara? Dessa roda de encarnações e desencarnações? Então, nós precisamos nos conhecermos para que nós possamos promover essa libertação da roda de Sansara. A nossa doutrina também explica muito bem isso, o Espiritismo. Mas essa pedra fundamental, que eu acho que é uma pedra angular, a gente precisa estar muito consciente disso, para que daí nós possamos fazer essa construção, que na verdade é um movimento interno, é um movimento de aquietação, de ouvirmos a voz do silêncio, do nosso Cristo, porque a partir daí a graça divina se manifestará através de nós. Por quê? Nós estamos dando passagem àquilo que nós já somos. Isso é muito importante. Aquilo que nós já somos, já foi implantado dentro de nós. A chama divina. Então, é esse voltar para dentro, que do lado de fora a gente não vai encontrar. O reino de Deus está dentro de vós, como Jesus disse. Então, muito obrigado. Vamos fazer essa reflexão. Convido a todos para meditarem sobre isso. Obrigado.